Queria que você explicasse isso aqui também, que o uso do anabolizante, o que é que ele permite para o atleta? Como você falou, é o atleta treinar mais e por fato do atleta ter a condição química, bioquímica e física de treinar mais, ele vai ter uma performance melhor? Assim fica mais prático. É bom que você quebre. Em termos práticos, exatamente a parte de qualquer treinamento, né, é dor. Treinar, na verdade, não é anabolizar, é catabolizar, é quebrar, é dor. Então, assim, o treino né, alta performance, alto rendimento, até mesmo, vamos dizer assim, aquele que está recreativo, né, é dor, né? É realmente, né, é o velho, né, no pain, no gain. Mas em processos fisiológicos normais, de forma natural, você treinou, vai cansar, está cansado, você precisa de descanso para haver o anabolismo, precisa também se nutrir a alimentação, né? Então, treino, descanso, alimentação. Essa é uma tríade básica. O que acontece quando entra o hormônio? Ele vai acelerar todos esses processos. Quer dizer, eu vou recuperar muito mais rápido. Você cansei, mas ele vai fazer com que o meu organismo, né, se recupere mais rápido durante esse descanso, porque também sem descanso não vai recuperar. Pode tomar 1 litro que não vai, né? Então precisa durante o descanso. Agora, uma das coisas que você falou, ele faz com que não só recupere mais rápido, mas como eu consiga treinar mais forte e por mais tempo. E aí, realmente, isso é coisa, é a bomba relógio. Só depois que você vai ver realmente que efeitos isso pode provocar. No caso, quem está treinando não consegue perceber, porque a resposta ela é individual, né? Os efeitos são esses, mas pode ser que uma substância não tenha o mesmo efeito em mim, né? Mas de repente uma outra que eu faça que você, por exemplo, fez uso e não sentiu, eu posso sentir. Então isso é muito individual. E por sinal, essa é uma das coisas que a gente fala de individualidade biológica. Eu posso ter receptores, meu corpo pode assimilar mais uma substância que outra. E é aí que mora, né? Até você encontrar isso. E uma das coisas que o pessoal mistura muito é aquela quanto mais melhor. Não é bem assim. Não é bem assim. Ou seja, a força, deixa eu botar aqui a câmera aqui do meio, a força é a mesma, a diferença é os midi-chlorians. Perfeito. Para quem entendeu, para quem não entendeu, vá procurar o universo Star Wars Exatamente, é por aí. que vai entender. Agora, nem tudo é show de horrores, né? Há também os benefícios desse negócio aí. Quais são os benefícios práticos para quem quer fazer uso? Acho que a maioria das pessoas não são atletas, mas que querem, por exemplo, eu, um cara de 46 anos, se eu tiver com minhas taxas ok e tal, vale a pena dar um up aí de testosterona para voltar um pouco a ser papai? Ou quais são os benefícios? Aí falando de benefícios, os benefícios hoje com todo o aparato que a ciência traz por trás de ganho muscular, força, resistência, esse aparato essa facilidade para comprar suplemento hoje, que antes a gente na nossa época de atleta falar de Animal Pack, falar da creatina, era um negócio que era tido um presente de Natal, né? Falar de. A gente tomava aqueles aqueles shakes lá bem pretorianos. Se você começar a falar, vão sacar que você tá do século passado. Exatamente. E aí, o que é que tem de benefício hoje para o ser humano, que é aí o comum? Tem um lado realmente. Bom, quando você falou dos midi-chlorians, então tem também aqueles que sabem manipular muito bem a força. Eu diria Esse lado negro da força. sabe manipular bem a força e treina justamente para poder usar a força. E é exatamente assim que deve ser. Então, né? This is the way. This is the way. Então, pode ser um benefício para a saúde, quem sabe manipular a força, o lado sombrio da força? Sim, sim, sem sombra de dúvida. Não tem, não, porque não sei, é bom. Não, sim, claro. E foi feito para isso. Foi feito para com esse fim.
Então, agora, claro, como eu falei, é importante saber manipular isso. E manipular também é manipular a força mesmo, não é estar manipulando as substâncias, não. Porque não adianta, eu vou prescrever aqui, eu vou misturar aqui, não sei quanto de estanozolol, mais alguma coisa de oxametalona. Não é isso. Manipular, todo mundo faz, manipula. É realmente como isso vai ser utilizado para determinada pessoa, durante um determinado tempo, né? Então, tudo isso tem que ir junto com toda essa carga de treino. E quais são os exames, por exemplo, de uma pessoa que treina regularmente, vamos falar assim, um executivo, uma pessoa que treina regularmente e quer realmente melhorar um pouco a performance em relação à idade dele? Ele tem que fazer o quê? Qual o primeiro passo dele? Fazer exames, procurar um especialista como você para fazer um mapeamento do que ele pode, até que ponto pode se manipular os midi-chlorians dele, né? Para ele ser um pouco Sith, um pouco Jedi. Hoje realmente as facilidades são imensas, né? Realmente, antes, até para a gente fazer um check-up básico, né? De um hemograma, para ir para um clínico procurar. Hoje você tem equipes multidisciplinares, né? Então, é um ambiente perfeito, né? Controlado de temperatura, pressão, etc. Você tendo realmente um especialista, né? Voltado para ciência do esporte, que pode realmente estar monitorando essa parte de carga, treinamento, isso aí, junto com mais 2 outros profissionais, que seria um endocrinologista, né, ou um médico do esporte, né, especializado em medicina do esporte, junto com um nutricionista ou um nutrólogo, para poder ver quais são as necessidades desse indivíduo. Então, normalmente é o básico mesmo, já está dizendo que é básico, que são, antes de tudo, o hemograma, aquele hemograma nosso completo, que vê leucócitos, né, células vermelhas, células brancas, e a parte hormonal, que normalmente vem aí testosterona, T3, T4, são os hormônios da tireoide, TSH, LH, a parte renal e hepática, que são as TGO, TGP, bilirrubina, fosfatase alcalina. Isso aí chegou num médico esportivo, né? Eu quero fazer um check-up, etc. Eu quero tomar hormônio, não é bem assim. Bom, às vezes a pessoa pode ter realmente uma certa baixa, né, hormonal, e isso vai ter consequências, claro, no humor, no peso, enfim, até no sono, e às vezes não. E aí é que vai entrar que entra esses profissionais juntos para ver até que ponto realmente há necessidade de se fazer uma manipulação, né? Ou um manipulado mesmo, com hormônio, com vitamina, com, com alguns minerais, né? Então pode fazer realmente um manipulado para esta pessoa. A ortomolecular faz isso muito bem também, né? Então hoje não adianta se dar, não tem como você realmente procurar, realmente buscar ajuda. Vou utilizar, mas vamos, né, é o que a gente coloca, fique do lado seguro da ponte, porque você controlar, realmente, não tem como você controlar a sua reação, né, mas há condições de você monitorar, acompanhar, né, realmente é uma paciente, você está sendo, né, monitorado e acompanhado. Por exemplo, se fosse pegar no mundo de hoje uma Olimpíada, um revezamento, 4 por 100, cada um teria um tipo de tratamento diferente, né? Para atender. Perfeito. Exatamente. Um Exatamente. revezamento de natação também, apesar que ambos vão nadar a mesma distância, mas é como se cada um fosse consumir uma substância por causa dos midi-chlorians que cada um já possui no seu organismo, não é isso, né? Perfeito. Aí Legal quando você se consegue estar traduzindo a parte. Eu estou muito. Perfeito. Vamos para o revezamento. Revezamento 4%. Todo mundo vai correr 100 metros. Todos vão correr 100 metros. Não, mas aquele tá na curva, tá correndo. Não, ali é compensação da curva, isso é física pura. Uhum. Todos estão lá, 4%, né? 4. Sendo que o primeiro, normalmente, você tem 4 atletas. O primeiro, eu quero o atleta mais explosivo, o que sai mais rápido, que é o início de tudo, né? Ele pode não ter uns 100 metros, né, abaixo de 10, né?
Mas vai lá, mas ele pode ter 10,1, 10,01 ou 9,99, que aí hoje vários juvenis já fazem abaixo de 10. Mas a saída dele é a melhor dos 4. É esse cara que vai sair, não é? Já o segundo homem, normalmente, estou sendo bem técnico, mas você foi excelente. Ele precisa ser muito rápido também. Todos os 4 têm que ser rápidos, mas ele precisa ter uma constância de velocidade, uma manutenção de velocidade excelente, porque ele vai pegar o bastão em movimento e vai passar em movimento. Normalmente é o homem, inclusive, até mais forte, é o segundo homem, que a gente fala do revezamento. Já o terceiro homem vai correr curva, recebe e passa. Esse tem que ser um excepcional na curva, né? Tem que ser excepcional na curva, né? E nem todos velocistas correm bem curva. Curva normalmente corre muito bem quem faz os 200 metros ou os 400, ou o raso. Então esse homem tem que ser impecável na curva, porque ele recebe na curva em movimento, ele não sai, né? E entrega também em movimento. E o último homem, esse tem que ser justamente o de chegada, aquele que chega bem, que desenvolve. Ele pode não ter uma saída muito boa, mas ele demora a atingir sua velocidade máxima, seu top speed lá, mas ele consegue mantê-la até o fim. Então, para cada tipo de atleta, se eu tenho um treinamento diferente para cada um deles, é interessante ver que tipo de substância eu posso utilizar em cada um deles, né? Porque, de repente, um está fazendo um trabalho mais de explosão, o outro está fazendo um trabalho de resistência de velocidade, e assim por diante. Então, assim, você só vai utilizar isso como pessoas que fazem força, explosão. Não, existem pessoas que correm 5.000 metros e fazem uso de hormônio. Nossa, mas o cara... Mas como? Aí é esse que está no universo, por isso que a gente colocou o nome mundo anabólico. Por isso que o nome é o mundo anabólico, porque é muito ampliado, né? Então, Só terminar essa brincadeira aqui do atletismo, se você tivesse lá para escolher quem fosse fechar o seu revezamento, se você tivesse lá para escolher um, Donovan Balen, você tivesse Ben Johnson, Carl Lewis, Usain Bolt, Linford Christie, nossa, é isso. ou esse último depois que venceu foi o segundo muitas vezes do Usain Bolt e depois venceu a Olimpíada, o Tyson Gay? Tyson Gay. Quem você tivesse escolher aí para fechar o seu revezamento? Ben Johnson. Ben Johnson. Ben Johnson. Como eu falei, Ben Johnson era uma diferença. Antes no início dele, a saída sempre foi o forte dele. E reflexo você nasce, não tem como, né? O reflexo você nasce. Agora, reação é treinável, mas reflexo, ninguém até hoje chegou próximo do que ele fez. Os 30 dele era muito forte. Ninguém. Os 40, do 30, 40, o 10, o 20, 30, 40, até os 50 dele, É impagável. ninguém. E aí, como você falou que é para fechar, então depois que ele atinge, Já que é. foi o que ele conseguiu, né? À toa que ele correu o que correu, porque foi isso que ele conseguiu manter. Porque os 100 metros é uma coisa contraditória, né? Na verdade, ganha quem desacelera menos. Porque até hoje, né, o ser humano não consegue manter sua velocidade por tanto tempo. Então, ele, normalmente, alto nível atinge entre 60 e 70 metros sua velocidade máxima. E daí em diante, aquele que consegue manter um pouco mais, então ele, na verdade, ele chega desacelerando já, né? Então, quem desacelera menos, é bem contraditório isso, é que ganha, né? Que vence. E o Ben Johnson conseguiu fazer isso muito bem, não é? Como é que você explica o Usain Bolt nesse fenômeno? Porque ele sai mal pra caramba, sai atrás de todo mundo e passa todo mundo dos 60 a 70 metros e depois solta o final. Como é que você explica essa aberração da natureza? Não tem segredo, não. O Usain Bolt não tem muito segredo. Como o Usain Bolt, até com os tempos, tudo muito bom, é bonito de ver, mas eu não vejo
nenhum fenômeno como se coloca tanto ele. Como a gente já vem acompanhando, né, principalmente eu sou suspeito porque eu vim no atletismo, então é o que eu mais uso como exemplo, e também eu acredito que é o exemplo que todo mundo conhece, né? 100 metros da Olimpíada, 100 metros, eu pode comparar ele ao próprio Carl Lewis. Carl Lewis tinha as mesmas características do Ben Johnson. As mesmas. Saída boa, mas boa para alto rendimento não é bom. Tem que ser excepcional. A gente está falando de alto rendimento, né? Ele demora a atingir a velocidade máxima. Em parte, isso é bom, né? Pode ser até excelente se a saída for boa. Como no caso não sempre foi a característica do Carl Lewis. Igualmente foi assim foi o próprio. Não é bem assim.